perdão. A explicação do método junguiano da associação livre freudiana, né? E daí, na verdade, eu assisti um outro filme essa semana que chama... agora não vou lembrar. A Vantagem de Ser Invisível, alguma coisa assim. É um menino que ele é na parte do ensino médio lá, né, dos Estados Unidos, e ele é muito calado, tudo. E daí, no final, ele tem episódios de desmaios e no final ele acaba indo para um centro psiquiátrico. E daí, quando ele acorda, a terapeuta dele, né, começa a perguntar coisas para ele, mas ela pergunta e deixa ele falando, né, que é exatamente essa associação livre. E daí descobre que ele tem todo um trauma e passa por todo um processo porque ele era abusado pela tia, né? E só descobriu isso por conta dessa associação livre, né? Então, para mim, fica muito uma questão que você você dá espaço para outra pessoa falar e você vai pegando os ganchos do inconsciente de uma forma muito sutil. Que a técnica é do Freud, não é do Jung, tá? Sim. Então, e vai tendo uma interpretação, né? Eu fui fazer uma pesquisa, porque uma vez eu tinha assistido também umas aulas sobre... O curso era Introdução a Jung. E eu me lembro que no curso, a professora já tinha falado sobre esse método de associação de palavras, e depois eu fui pesquisar um pouquinho mais, né? Aquele aparelho que mostra no filme chama psicogalvanômetro. É um aparelho que, conforme a palavra, eles chamam de palavra estímulo e palavra resposta. Então, assim, a palavra estímulo, conforme no caso Jung falava, esse aparelho, ele ia vendo batimentos cardíacos, a sudorese, e ele media também o tempo de reação para a pessoa dar a resposta, se era alguma coisa que demorava mais ou demorava menos, né? E parece que até no volume 2 das obras completas tem todos esses gráficos, porque depois isso era feito um gráfico para ver quais eram as palavras que tinha dado pico. Então, aí, a partir destas palavras, desse conjunto, podia-se entender aonde existiam pontos mais sensíveis, e que depois o Jung vai entrar com toda a parte dos complexos, né? E que, assim, as palavras, assim, eram de 100 a 200 palavras. Então, não são coisas, não é pouca, né? E são palavras com diferentes intenções ali, para ver como é a reação da pessoa. É um teste pelo menos o que eu cheguei a ver em alguns grupos ali junguianos, que é alguma coisa que é utilizada ainda. Que legal, que legal. Não dessa forma como o aparelho, né? Uhum. Mas, assim, é aquilo mesmo pelo que a pessoa apresenta ali de reação, seja reação de expressão corporal, né? Eu não sei se foi no documentário que a gente viu do Freud, que fala que o Freud, ele na verdade começou com a técnica da hipnose, onde a pessoa era muito passivo, né? Porque ele induzia a pessoa. E daí depois ele passa para essa questão da associação. Ai, toda hora foge a palavra. Associação livre, porque daí o paciente ele se torna ativo na questão dele, né? Então ele muda o foco do paciente passivo para o paciente ativo. Sim, sim. E tem uma coisa importante que, assim, a associação livre para exatamente num ponto onde o terapeuta, junto com o cliente ou o paciente, chegam a um processo onde aquela palavra traga um sentido.
Lembra que quando ele falava, por exemplo, gato, aí ela trazia à tona, Sabina, algo que mexia com ela nesse, e ele parava, porque assim ali tinha uma questão importante a poder ser trabalhada. Então, a associação livre também são palavras ditas intuitivas ou que façam parte do contexto histórico, né, psicológico, do que a pessoa está trazendo como crise, como trauma, como dificuldade, para que possam levá-la ao contato com o seu verdadeiro inconsciente. Não são palavras à toa, que não tenham nada a ver, é que fazem parte do repertório daquela pessoa que está em processo de análise naquele momento, né? Mas livres porque, tá, é só a primeira sensação, a primeira imagem que aparece na cabeça quando eu te digo isso, e aí a pessoa vai traduzindo aquilo como um abridor, vamos dizer assim, né, carinhosamente falando, um eliminar das resistências, então um abridor para outras camadas mais profundas da própria consciência. E aí, por isso que o Freud dizia, né, vai conscientizando o inconsciente, vai tornando ele cada vez mais consciente. Vitor, que mais, gente? Fala. Ficou uma dúvida para mim. Eu não respondi essa pergunta. Eu não lembro de ter visto isso no filme. Você fala assim, Jung afirma a Emma, sua esposa, que era necessário o envolvimento no caso clínico para obter a cura. Explique. Eu não respondi essa. Tá. O que vocês viram? É bem no começo do filme. É bem no começo. Tem até uma frase que ele fala. Deixa eu ver se eu anotei. Deixa eu ver se eu acho. Mas que ele fala de que, assim, que tem que passar pelo amor mesmo. Que Isso. É que dessa questão que a cura ela está no envolvimento clínico. É isso porque aí. Depois ele até vai falar todo caso clínico de uma forma ou de outra envolve o amor. Isso. A frase que ele fala. Porque da janela do quarto, lembra que ela observando o trabalho dele, assim, ela achava muito estranho, ou pelo menos chamava atenção. Emma, né? Emma. Achava muito estranho observar e falar, por que ele estava tão dedicado e tão envolvido com os pacientes dele? Para aquilo que a Kelly já colocou lá atrás, para aquela época, para aquele momento, para a situação onde a repressão era bastante presente, onde não podia haver manifestação de emoções e de sentimentos, pelo menos daquela maneira como eles estavam demonstrando ali no jardim da casa, né? Então, quer dizer, tinha que ter um cuidado nesse sentido. Era 4 paredes e debaixo do lençol com um buraquinho no meio para qualquer coisa. Esse era o esquema da época, né? A camisola propícia, tudo isso era adequado. Então, se a gente parar para pensar, imagine de repente ela, esposa, encontrar o Jung trabalhando com a sua paciente de uma maneira bastante permissiva nesse sentido, dessa expansão da possibilidade de trazer a sexualidade à tona. Tudo isso, de uma certa forma, vai fazendo com que aquilo comece a criar um ponto de interrogação, mesmo que por parte dela, pelo menos no filme, um respeito ao trabalho do marido. E aí ela questiona, mas você não está demais envolvido com os seus pacientes? E ele diz isso exatamente que a Kelly colocou. Eu só consigo a cura desses pacientes se houver este envolvimento e este envolvimento estiver embasado no próprio amor. Tudo bem? Mas aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando lá atrás também. Como ele não estava totalmente resolvido nesse aspecto âmbito amor, é que acontece tudo que acontece no desenrolar da história. É interessante notar que a Emma, ela estava ligada em tudo, né? Sempre. Porque... Gente, ela é que tinha o poder ali, ó. Exato. Tudo bem? Ela era a dona da bufunfa, tá? Ela tinha esse controle também por essa razão. E a cena em que ele chega acho que depois que ele deu aquele bolo, ele chega, ela coloca um monte de bolo em cima da mesa para mostrar para ele que ela sabia do que estava acontecendo, né? Claro.
O que é legal é porque ela não toca no assunto depois disso, né? Ela só pergunta se ele passou a tarde toda lá no trabalho, no consultório. Ele diz que sim, ocupado, e depois foi falar com um amigo, né, a respeito de um negócio. Então é assim, tá, mas ok. Ele não diz nada. Então ela vai lá e ela coloca, ela ainda diz assim: nossa, que bom, porque há tantas, como é que se fala? Docerias, né? Tipos, variedade. Não, há tantas docerias aqui em Zurique, né? Porque é onde eles estavam no momento, então assim, mas querendo dizer, olha, não obrigatoriamente eu estive na mesma doceria que você. Ela ainda deixa isso. E ele é que faz um olhar do tipo, será que ela esteve ali, ela me viu naquilo? Mas ele também não toca no assunto e ela também não abre aquele processo. Ou seja, olha, durma com essa. Talvez, se eu sei, eu sou não sei, você vai ter que ficar com essa possibilidade. Tudo bem? E até tem um jogo interessante no filme nesse sentido, porque como a gente está trabalhando o inconsciente, quer dizer, ele foi convidado nesse momento a ter que ficar com os aspectos do inconsciente dele. Como o Jung era sentimento e intuição, e aí, como é que ele fazia contato com isso naquele momento? Porque o sentimento e intuição só vai aparecer na hora que eu quero, ou para as coisas que são adequadas para mim, e para as outras coisas, que hora que essa dupla de aspectos do tipo psicológico pode se manifestar, ser intuição e sentimento. Entende isso? Quer dizer, então, só tem momentos propícios onde esse tipo psicológico meu, característico, se manifesta? Ou ele se manifesta em todos os momentos nas relações intra e interpessoais que eu me encontro perante o mundo? Isso também é legal a gente poder analisar. A gente pode brincar e dizer assim, se houver mediunicamente falando um aspecto de inspiração, o mentor se manifesta quando a gente quer? Não, nunca. Não é quando a gente quer, é quando a gente precisa. A gente pode querer, mas não ser necessário. Então, talvez a gente até atrai algum espírito de porco, né? Que com certeza não vai ser o mentor. Mas quando de verdade a gente tem a necessidade, mesmo que a gente não chamar, pode ser que até ele se manifeste. Por quê? Porque naquele momento há um verdadeiro vínculo de necessidade. Então, a gente também poder pensar, será que o tipo intuição que eu estou trazendo de dentro do meu próprio espírito, de estados e camadas mais profundas da minha consciência para este mundo ordinário que eu me encontro aqui agora, é sempre, é todo momento? Eu preciso estar extremamente bem religado na minha própria essência para isso poder acontecer. E que não é o caso. Inclusive do que nós acabamos de assistir no filme, porque ele tinha bastante resistências e barreiras, né? Não é porque era o Jung que não estava envolvido com essa situação. Tudo bem? Não era Jesus, era Jung. Vamos lembrar disso, tá? Né? Que mais, gente? Tem uma outra questão que me chamou a atenção, não sei se tem a ver ou se realmente é por conta da biografia, mas logo no início do filme mostra a Emma grávida, né? E daí, na hora que a gente estava falando da questão da Sabine ser mais a parte sexual e tudo mais, será que tem alguma informação aí por trás? Ou é só biografia? A questão, né, é que ele tinha relações com a Emma, porque a Emma estava grávida. Né? E daí depois ele traz aquela questão com a Sabine, que ela leva ele para lugares que ele nunca sentiu, coisas que ele nunca sentiu antes. Né? Poderia ter alguma informação também por trás disso, ou é só biografia mesmo? Eu não sei o que você quer saber, porque assim, se for da questão histórica, eu, Vitor, não sou autoridade para poder responder, tá? Mas é assim, o que você está querendo entender? Não, se tem alguma coisa no filme também para pegar de informação mais sutil. Ué, ela era a esposa dele, né? Ela estava ali para ser a mãe dos filhos dele. Tudo bem? Se a gente parar para pensar nisso, numa sociedade repressora, né, gente? Eu também sinto isso que a Vanessa está falando, no sentido de que ela parece que ela tinha um papel a exercer ali, como provedora, né? Até porque ela era rica e ele conseguiu tudo que ele conseguiu por conta dessa condição financeira que ela tinha e por conta dos filhos, até pela posição que ela se colocava, né? Ela não era uma
uma mulher sedutora, uma mulher que... Então, assim, é como se fossem papéis. Ele pegou mulheres, uma mulher, como se ele tivesse dividido essas mulheres em papéis. Então, a Sabina era a parte sexual, a amante, a pessoa que estava ali para um outro papel. E a Emma era uma coisa mais mãe, mais esposa, né, em questão de época, e aquela provedora. Então, eu também percebi esses papéis que as mulheres tinham, né? Sim. Aí me vem quando ela fala que ela queria ter um filho com ele, é como se ele dissesse, mas isso eu já tenho, né? Eu não vou querer outra, né? E aí é onde acaba o encanto. Foi o que eu senti nessa parte. Exatamente Muito como legal. São os arquétipos do feminino, né? Exatamente. Não tinha numa, tinha na outra, né? Muito legal. Deméter versus Afrodite. É isso que a Lourdes falou também. Eu tinha, enquanto estava sendo discutido, eu estava pensando. A esposa mesmo, o papel era de, vamos dizer assim, procriar, né? É o papel da convencional, de casal, de fazer uma família como mandava a sociedade na época. A outra já era o lado mais sexual mesmo, mais jovial, mais solto, onde ele podia exercer talvez a sexualidade dele como ele gostaria, né? Longe daquilo que a sociedade na época estabelecia, né? E, na verdade, a Sabina, ela quebra alguns padrões, né? Total, ela quebra regras, né? Então, essa questão dos papéis é bem interessante mesmo, porque dá essa impressão que uma é para uma coisa e a outra é para outra, né? Mas isso fazia parte do contexto da época, né, gente? Sim, provavelmente é o que eu tô a dedicação falando. que elas tiveram, né? Porque uma como herdeira de relógios suíços devia ser uma coisa de precisão, de retidão, né? Uma coisa bem... E a outra, com todo o histórico que ela teve, né? Até de transgressão mesmo, né? Porque ela ia contra os padrões, os pais, enfim. Eu acho que é bem por aí também. Mas eu também não vejo essas mulheres tão reprimidas nessa época, porque depois, primeiro teve a Sabina, teve depois Simone de Beauvoir, então assim, não me parece que eram mulheres tão vítimas, acho que é um pouco até diferente de hoje, né? Hoje a mulher fica muito nessa posição de vítima, de minoria, de classes, parece que eram mulheres mais ousadas, né? Talvez até quando elas não ousassem, também, que nem a Emma também ousou, né? Quando ela fica nesse papel de passivo, mas assim, ela conseguiu manter o marido, ela conseguiu manter o status, ela conseguiu manter tudo, né? Então parece que é uma ousadia. A sensação que me deu é que as mulheres eram muito mais ousadas do que nós somos hoje, né? Apesar de toda a nossa liberdade, ainda assim a gente fica muito nessa questão do vitimismo, né? Dessa questão do porque eu não posso, porque não sei o quê, não sei, eu tive essa sensação, que eram mulheres que, assim, a própria Emma, depois ela escreve, ela não sei, acho que ela não faz faculdade, mas ela vira psicanalista, né? Ela que escreve, se não me engano, Ânima e Ânimos, enfim. Então eu tenho a sensação de que eram mulheres muito mais empoderadas do que somos hoje. Mas vamos lembrar de duas coisas importantes, gente. Emma foi feita para casar. Ela vinha de uma aristocracia, né? Se a gente parar para pensar, era uma sociedade burguesa, como bem você colocou, filha de herdeira dos relógios suíços, tudo bem, né? E a Sabina não, a Sabina tinha sido criada numa outra estrutura, de uma outra forma. Não que ela também não quisesse, não buscasse a possibilidade de um relacionamento, né? De um envolvimento, de uma família, que inclusive ela constrói isso na vida dela. Só que é aquilo que você falou, ela está à frente do próprio tempo, tudo bem? E a outra não, a outra foi educada dentro de uma tradição judaico, né? Numa possibilidade que assim, olha, você vai se preparar para isto mesmo, vai construir, e aquilo que a gente brincou carinhosamente falando, ela era a dona do poder. Tudo bem? Era nela que se concentrava. Então, assim, esse poder que, teoricamente falando, se a gente parar para pensar, permitiu ao Jung certa liberdade dele ir e vir, ele transitar pela possibilidade de destravar tudo aquilo que ele trouxe como recurso para os estudos da consciência,
Tá, ok, mas é porque ela estava bancando a possibilidade de tudo aquilo que ele precisava naquele momento. Não era único e exclusivamente o emprego dele de médico ou de psicanalista, tudo bem que dava esses recursos a ele, né? A Sim, gente mas falou a então, respeito disso no outro episódio, tá? O Freud se bancava como psicanalista, não é? Se a gente parar para pensar. O Jung não, o Jung tinha isso como vertente, mas ele era um livre pensador, porque tinha o dinheiro dela que bancava essa uhum, possibilidade. Tudo uhum. bem? E acho que Sim, ele mas ainda precisava assim de eu uma digo que ela. união. Aham. Não, e ele precisava de uma união com uma mulher dessa maneira para poder chegar ao lugar onde ele de verdade chegou. Sim, mas eu digo que ela conseguiu transcender porque a Sabina não foi a única amante dele, né? Ele teve Não, outra, sim, entendeu? Então, ainda, além de tudo, além dela não, digamos, não entrar em depressão ou não cair, enfim, de alguma forma, ela ainda consegue, né, superar, continuar a ser o que é e ainda transgredir, ainda virar psicanalista. Porque eu estou olhando que realmente ela escreveu o Ânima e Ânimos, né? Então ela também contribuiu com tudo isso, ela ainda também contribuiu com o trabalho dele, né? E com sim. a psicanálise. Então é isso que eu digo, Mas assim, ela não entrou nesse papel de, sou a princesa, a rainha, né? Porque ele a chamava de rainha, ou ficou nessa coisa do eu tenho poder. Não, ela também se sobressaiu, ela também foi à frente do tempo, né? Ela venceu barreiras, Mas, digamos assim. se a gente for para os mas arquétipos que a Carla trouxe, além da Deméter, ela era muito Hera, né? uhum, É que tem os Zeus ali que transa com todas, mas ela é a esposa, ela tá ali, ela que tem o poder de uhum, manter esse homem, né? Por causa disso, o que segurou ele, uhum. né? E ele não queria de jeito nenhum perder a possibilidade do status social que ele tinha atingido naquele momento. Ele deixa isso bem claro com ela, não é? Você não vai Uhum. estragar a minha vida, tudo bem? Por Uhum. mais que existisse um sentimento, um carinho, uma Uhum. possibilidade de querer manter aquela estrutura familiar, ninguém está negando isso. E eu não estou na pele dele para poder saber, né? Mas a gente Uhum. observando o caminhar, e isso que a Lourdes falou, né? Não foi a única amante que ele teve. Então, pensar na Uhum. Isso, possibilidade que essa parte do desejo amoroso, carnal, outros estados de consciência, ele dedicou como os homens ao longo da sociedade fazem isso, tem a esposa em até casa hoje. e vão para o Uhum. prostíbulo para poder buscar amante, etc. e tal. E Uhum. isso não é bom ou ruim, gente, é só uma característica, porque falta a integração em si desse verdadeiro sentido do amor. Por Porque isso olha o que que ela teve. Ah, desculpa. por isso que a gente estava brincando com uma coisa que é assim, quem na verdade será que curou quem? Porque eu não sei se o Jung foi curado, eu não posso dizer isso. A Uhum. Sabina a gente percebe que sim, porque o foco está nela. Ela pulou, né? Ela conseguiu transcender essa possibilidade. Uhum. Então, se ela precisava de uma família estruturada, teoricamente falando, mesmo estando à frente de tudo, criando esse sexo liberal e etc. e tal que ela pregava e aprendeu com a possibilidade de integrar isso na consciência dela, mas ela casou, não é? Ela foi ter Uhum. filhos. Ela formou uma família. Exato. Uhum. Então, ela conseguiu dar o salto, e ele não. Ele ficou preso lá na história da Emma e com as amantes que ele teve. Tudo bem? Sim. Então, Mas vocês vê estão. como é que são as coisas. Porque depois tá escrito aqui, casos do Jung. Por volta do nascimento do último filho do casal, Jung diz ter começado um relacionamento com uma jovem paciente estagiária, Antônia Wolff, que duraria várias décadas. Pouco depois do nascimento da criança, Jung e Wolff partiram para um feriado em Ravenna. Em sua biografia, Jung, é uma outra biografia, descreve que Emma foi tolerante com seu marido, trouxe o Wolff para que vivessem todos na mesma casa, mas ela foi excluída de todas as Naquela época. refeições e noites. Para Jung, o Wolff era sua outra esposa. O Wolff tentou convencê-la a se divorciar dela, o que nunca aconteceu. E Então, por isso que eu digo, entendeu? Então, assim, ela conseguiu, porque, gente, tudo bem, ela ter dinheiro, ter todo esse poder, mas se submeter a isso, ela poderia ter caído, ela poderia ter sido, né, se autoconsiderar como uma vítima, tal. Não, ela conseguiu, né, além de tudo, todas essas amantes, essas situações, ela consegue se superar e ainda assim contribuir, né, como não só uma pessoa que
enfim, que teve um papel importante na vida de um grande homem, mas também ser uma grande mulher, né? Por isso que eu digo que ela é diferente de nós, às vezes, nós mulheres que hoje em dia a gente às vezes grita tanto, fala tanto, impõe tantas bandeiras e de repente também, né? Fica por isso mesmo. Então, achei bem interessante essa história dele, assim, né? E dela, sobretudo, da Emma. Mas também, sabe o que eu pensei? Tem um fato que ela também não como é que eu posso dizer? Traz o Jung sempre dependente dela. No entanto, até a amante foi morar com eles. Então, é uma dependência muito grande. Ela também não queria acabar com o relacionamento, né? Ela também tinha alguma coisa dele que ela não queria deixar ele ir. Eu não penso que ele... Eu tenho um ponto de vista diferente. Eu não vejo que ele era dependente dela. Ele era controlado por ela. Ela exercia o controle financeiro, né? Ele não queria perder esse status. Na verdade, ele queria fama, né? Então, assim, ali uniu o útil ao agradável. Essa é a verdade. Então, ela, na verdade, controlava pela grana, né? Porque talvez se ela não tivesse grana, ele já teria dado o pé faz tempo. Eu não acho que era só grana, porque tem uma parte do filme que ela questiona o caso, então ele abre o caso, né, partes do caso para ela, e ela fala, por que você não entra em contato com o Freud? Então, até na parte profissional, ela também controlava ele. Se a gente perceber ali, o Jung, com toda a genialidade dele, ele se deixava controlar pelas mulheres, né? Ele tinha uma parte meia frágil que ele se deixava controlar, porque a Sabina controlava ele, a Emma controlava ele, as outras a mãe controlava ele. A mãe controlava ele, então ele era um homem controlável pelas mulheres. Então, mas se a gente parar para pensar... Fala, Rita. Fala, Rita. Fala. Não, uma coisa que ficou desde o filme do Freud, né? Eles estão vivendo a passagem do século XIX para o século XX, que é uma mudança de percepção na civilização muito grande, né? Então, a gente vê as mudanças nas terapias, a gente vê mudança na arte, a gente vê mudança na ciência. Então, era um momento que estava borbulhando, né? Então, acho que, de alguma maneira, essas pessoas que estavam mais integradas ao movimento da percepção, né, da vida cotidiana, eles experimentaram muitas coisas, né, mesmo. Sim, verdade. Então, eles construíam algumas liberdades até para experimentar o novo, né? Então, eles tinham a tradição, né? Por exemplo, Freud tem 20 anos de diferença de Jung, né? Então, Freud está muito mais arraigado à tradição anterior do que o próprio Jung. Claro. Né? Então, as experimentações ali também são diversas, né? Sim. E talvez a Emma, não sei, a gente pode até chamar de controle, mas às vezes ela põe o pé dele no chão, né? Para que ele não se perca, né? Sim, Exato. sim. Se a gente parar para pensar, ela é o esteio dele, né? Para a realidade. E mantém uma estrutura tradicional, né? Claro. Que é a estrutura do casamento, embora eles tenham experiências diversas, né? Que é um pouco que acontece até hoje, né? Mas, né? Tem muita gente que mantém o casamento, né? Então, e aceita as experiências diversas. Eu não sei se isso é um problema tão grande assim, né? Verdade. Ou é uma maneira de se relacionar com isso, né? Claro. E a gente vai pensar uma coisa que vocês mesmos lembraram, que é a história do momento do teatro. Quando ela vai dar em cima dele, lá no meio do saguão, ali na entrada principal do teatro, e ele cai na real, dizendo, não, isso eu já tenho, tudo bem? Eu não quero isso com você. Então, assim, vamos voltar para uma situação importante. Olha, eu também estou preso na tradição. E, gente, olha que coisa significativa. Não pode dizer que um controla mais do que o outro, que a Emma controla mais o Jung do que ele a ela, porque, assim, é um jogo de interesse.
Como eu não Sim. quero abrir mão destas coisas, eu me permito a esta possibilidade. Com Então, eu também não certeza. sou vítima da história. Uhum. Eu vim aqui É uma buscar relação o de passe, mas eu saio codependência, com né? um passe e uma transa, Num né? certo Eu vim sentido, aqui sim. buscar o passe, mas eu saio com um passe e uma transa. Ué, o que será Uhum. que isso quer dizer? Eu preciso disso no meu caminho para alguma coisa, porque eu permito que isso aconteça. Uhum. É uma E relação graças de a Deus que tudo aconteceu codependência. dessa maneira, né? Para chegar até hoje e ser quem ele é e o que ele ainda representa, né? Todos eles, até hoje. Ainda Sim, bem. Sim. sim. Ninguém está matando o aspecto positivo daquilo que nós conseguimos conhecer graças às pesquisas que eles fizeram, do Freud, o Jung e todos os outros que vão vir aí pela frente. Mas o Não, e grande até trazer para a gente também, né? Não. Para se dar o direito de também transgredir, se Sim. sair da caixinha, né? De ampliar a visão. Às vezes também a gente se coloca muito, né? Sei lá, preso, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando também. Essas são as contribuições, não só o que ele deixou, mas o que também pode estimular dentro de cada um de nós. Claro, Sim. eu acho que o mais significativo de tudo isso que você está dizendo é que, assim, nós estamos humanos. Ninguém aqui é Uhum. Deus. Ninguém está na postura de Uhum. Deus. É tipo, Então, a Exato. gente vê, Exatamente. a gente Mas às vê o vezes a filme e gente pensa se assim, o cobra quê? demais, né? Jung? Hã? Você fazendo isso? Não, mas Mas é se a interessante. Mas... gente for pegar a frase que a Sabina fala, quando ela fala escrevi meu testamento, que ela fala deixa minha cabeça para o Jung, que ele que vai poder dissecar, né? E que o corpo cremado jogado sobre o carvalho e com os dizeres, né? Eu também sou um ser humano. Também fui, exatamente. Eu também era um ser humano. Porque acho que assim, ela trazia todas essas possibilidades verdade, humanas. bem lembrado, exatamente. Né? E de alguma maneira ele entendeu ela, né? Uhum. Ele acolheu no sentido assim, ele entendeu, né? Tanto é que ele potencializou a voz da alma dela, né? Isso. Para ela ir construir a liberdade da maneira como ela via o mundo, sendo mulher naquele período. Né? Porque até pouco tempo, quantos eram médicos, né? Médicas? Verdade. Sempre foi um universo extremamente masculino, né? Então, para a própria Emma, talvez essa relação com o Jung fosse uma realização de um desejo dela, tanto é que ela escreve mais para frente, né? Então, porque o homem tinha uma atuação, né, na sociedade, e a mulher tinha que né, tinha que estar, então ela tinha que estar associada, né? Numa das pesquisinhas que eu fui fazer aqui, um dos analisandos dela foi o Piaget. Olha que legal, gente. Da Emma? Não, da Sabina. 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 Da Sabina. Caramba. Olha que legal. É só para a gente ver que a gente não está mexendo com pouca porcaria, né? É com muita porcaria. Não é? Não, e é legal a gente poder ir pensando essas coisas todas, porque muitas vezes a gente se sente ou o cocô da mosca verde que pousou no cocô do cavalo do bandido, ou às vezes a gente se sente um Deus lindo, maravilhoso e inatingível, inacessível. E nem uma coisa nem a outra são verdadeiras, gente. Somos apenas seres humanos num caminho de uma construção de um processo, que é o nosso, e aquilo que bem a Kelly lembrou agora, que assim, aqui também eu fui um ser humano, eu também vivi essas experiências como humana. E aí, o que a gente faz com isso? A gente busca tanto uma falsa perfeição, né? Usando crachás e etc e tal, se dizendo isso e aquilo, e esquece que, na verdade, a gente não chegou e nem está em situação nenhuma nesse momento. A gente só está num processo de experimentar o dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer no próximo segundo. E nós todos ainda acreditamos que a gente é capaz de poder prever o que vai acontecer daqui a pouco, qual é a próxima escola que vai surgir. A gente consegue analisar o Jung. Olha que metidos que nós somos. Esse é o grupo mais vivo que tem, né, da psicologia, porque até o Jung passou a ser nosso cliente, estudo de caso. Tá?
gente resolveu dissecar Emma Jung para poder compreender a mente humana. Tudo bem? Ema, cada um com seu problema, né? Seu problema. Nem analistas junguianos nós somos, gente. Olha que coisa mais interessante. Eu ouço dizer que o Jung era um galinha, porque ele transava com todas, né? Ai, meu Deus, os junguianos vão massacrar. Corta fora isso, hein? Não, eu estava pensando uma coisa aqui. Assistindo o filme do Divaldo Franco, porque assim, a gente vê, isso eu falo por mim, eu vejo Jung, o Freud, Joana de Ângeles, o próprio Divaldo Franco, não vou nem falar do Chico, vou falar do Divaldo. E vendo esses personagens, eu fico pensando assim, como eu sou pequena, né? Por outro lado, eu penso o seguinte, que essas figuras vieram ao nosso planeta já com um propósito de seguir esse caminho. E eu fico pensando assim, aí eu fiquei pensando assim, será que se Joana de Ângeles aparecesse na minha frente e desse a tarefa que ela deu para o Divaldo, eu ia ter prontidão? Não. Ele já estava preparado, né? Eu ia perguntar para ela assim, que horas eu recebo meus direitos autorais pelas obras psicografadas? Eu vou ser reconhecido na Academia Intergaláctica de Letras. Só, né? Então, isso me dá um pouco de conforto, porque é aquilo, eles vieram para essa missão. Né? Eu não sei nas minhas próximas encarnações aonde eu vou chegar. Eu acho que eu ainda sou um projeto. Né? Cuidado com o que você está fazendo hoje, Ritinha, que é isso que vai construir as próximas, tá? Sim, né? Mas assim, o que eu quero dizer para você, assim, essas pessoas, elas passaram por um processo que consentiu, vamos dizer assim, que elas chegassem onde chegaram, né? Tanto a Sabina, que veio com aquela histeria toda, ela precisou passar por tudo aquilo para chegar onde ela chegou como psicanalista, como médica, né? Então, eu penso que esses vultos que vêm para cá, eu digo vultos pelo tamanho deles, né? Na verdade, eles já vêm, porque o Divaldo fala uma coisa assim para Joana, mas eu queria ter meus próprios filhos. A Joana olha para ele e fala assim, mas não está no projeto. Então você vê que a gente já vem para cá, né, com um script, né? Rita Murilo, Rita. Sim, Nós ainda chegamos para os nossos nobres mentores e falamos assim, mas quando é que eu pego o voo mesmo de uniforme para poder ser tripulante? E aí eles disseram, não está no script. A gente não entendeu, a gente ainda fica fazendo força. Compra carrinho de bordo, tudo bem? Máscaras de oxigênio. A gente ainda dá trabalho para os nossos mentores, tá? Não é esse todo. Quando eu fiz o curso de comissária de bordo, eu não sei se eu contei isso, eu tive um sonho que eu estava dentro de um avião, eu nunca tinha voado, né? Eu estava voando e me apareceu uma linda de uma comissária, se postou na minha frente. Mas foi nítido. Ela falou assim para mim, você acha que você vai ser comissária? Eu falei... Foi sua mentora, hein? Eu falei assim... Disfarçada, né? De aeromoto. Por que não, né? De aeromoto. Joana disfarçada de aeromoto. A gente volta a me vendendo roupa. Ela falou assim para mim, você acha, com a mão na cintura, assim, você acha que você vai ser comissária? Eu falei, eu quero ser comissária. Ela falou, Nani, não vai. Não vai. E não vai. Entendeu? Ela falou, você está no caminho errado. No sonho.
Aí eu acordei e falei, mas que desaforo! Eu estou acabando o curso de comissária de porto, ainda sonho com uma comissária falando que eu não vou ser comissária. E você não foi. Não foi, então. Será que não podia ser a sombra psíquica se manifestando? Aquela parte sombria que, de alguma maneira, queria dizer alguma coisa carinhosa para você, do tipo, ó, cuidado, será que eu estou na prontidão para? Né? Por que obrigatoriamente a gente já leva tudo para os nossos mentores? Como se eles, de alguma forma, tivessem tanto influência e interferência na nossa possibilidade. Claro que eles vão trazer aquilo que é o melhor caminho de orientação e de inspiração para nós, para que nós possamos fazer o nosso discernimento. Ok, isso, ok, mas você podia continuar batendo o pé e dizer, não, eu vou prestar concurso lá na Varig, na VASP, na Transbrasil, na TAM, nas escolas da época. E aí, na Panam, etc e tal. Mas pensar numa possibilidade que é assim, ok, será que eu seria tão bem aproveitada como eu sou aproveitada na psicologia? Não é nada contra quem faz o papel de tripulante, não é isso. Não. Tudo bem? É aquilo que a gente pode pensar uma coisa que é assim, cada um está na função que precisa. Então, quando a gente fez uma analogia, observando que a Emma era a Emma para poder estar na esposa do Jung, e deu todas as condições para que o Jung pudesse ter um livre transitar para esse pensar, esse explorar, ele mesmo ser o próprio arcabouço de conhecimento e de busca dele mesmo, porque ele se faz um trabalho de autoanálise o tempo inteiro, ele é o próprio paciente dele, se nós pararmos e observarmos, né, em toda a história da evolução dele como cientista, como pesquisador, mas assim, porque ele estava vivendo aquilo que era importante para ele naquele momento, que já estava traçado, que ele pediu no programa reencarnatório. E nós estamos seguindo o nosso programa reencarnatório? Ou a gente dá trabalho também para as nossas queridas Joanas de Ângeles pessoais de cada um, para os nossos nobres mentores, que uns chamam de parede, outros de Joana, e aí sucessivamente falando. Mas para a gente parar e comissária, então. Mas para a gente parar para poder pensar, será que no fundo, a gente está bem religado à nossa própria essência, ao encontro para consigo mesmo, para que nós possamos atingir o nosso verdadeiro objetivo? Ou a gente ainda procura fugir, fazer qualquer outra coisa que não seja a nossa tarefa, a nossa lição nesse momento? Outro dia eu brincava com pessoas e conversei muito a respeito disso hoje com nossa nobre amiga Maria Silvia, porque ela estava aqui, almoçamos juntos, e ela foi uma das minhas primeiras professoras dentro da área espírita, além de ser amiga de longas datas, desde a Clínica Aldeia da Vida lá dos Caminheiros, mas pensar uma coisa que é assim, escuta, eu abri meu coração para ela e falei uma coisa que é assim, sabe que eu não estou sentindo falta nenhuma das casas espíritas nesse momento, né? Não estou sentindo, e eu venho dizendo isso para vocês. Não tenho sentido falta da federação, não tenho sentido falta da Seara, não tenho entrado nos grupos de discussão de WhatsApp, nem de uma de outra, não leio mensagem nenhuma dos grupos onde eu estou vinculado, tanto de expositores na Seara Bendita, como no grupo de assistência na federação, não tenho entrado nos Zooms, Meets da vida, para participar de evangelhos em conjunto, e isso tem feito bem para a minha essência nesse momento. E aí chegamos à seguinte conclusão, Vitor, você veio para ser psicólogo e exercer a psicologia. Não importa, de uma certa forma, qual seja a tradição onde você esteja ligado. Não importa. Faça aquela que tiver sentido e significado para você. Mas você não pode sair do consultório fugindo dele para se meter nas casas, como é que se fala, caridosas. Então eu deixava o consultório para poder fazer palestra na Seara. Aí eu deixo o consultório porque o grupo de pais está precisando na Seara. Aí eu deixo o consultório porque a federação está chamando. Aí eu deixo o consultório porque não sei o que está acontecendo. Bom, mas e aquilo que, materialmente falando, para o seu processo de aprendizagem e elevação espiritual, o que você está fazendo com isso no seu dia a dia? Quero tirar ninguém de coisa nenhuma, eu estou falando de mim. Tudo bem? E aí eu volto a dormir com mais tranquilidade ao longo das minhas semanas. Dormi mais em paz essa semana. Viu, colegas terapeutas? Graças a tudo aquilo que vocês me ajudaram tanto na semana passada. Tudo bem? Gente, vamos fechar os olhos, desligar os microfones, por favor. Queria que vocês prestassem atenção na respiração de vocês.
observassem como vocês estão se sentindo aqui agora. Inspirando pelas narinas, segurando o ar dentro do corpo por alguns instantes e soltando pela boca, se assim for possível. Inspirando paz, expirando cansaço, preocupação, medos, tristezas, qualquer coisa que não seja condizente com o bem-estar físico, emocional, espiritual do seu ser aqui agora. Mesmo que você não saiba o que é que precisa expirar, não precisa nomear. Apenas lembre que através da expiração, num primeiro momento, você coloca para fora aquilo que está incongruente com o seu equilíbrio aqui agora. Inspira amor, expira. Inspira paz, expira. Inspira cura, expira. Inspira imunidade, expira. Sentindo todos os seus corpos, do denso ao mais sutil, vibrando nesta sintonia de equilíbrio, de paz, de serenidade e equilíbrio aqui agora. Inspira amor, que toca o centro mais profundo do seu ser, no corpo físico, atrás do seu coração, onde existe a luz. Que esta luz interna contagia este amor e faz ele se multiplicar 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes. E essa luz vai se espargindo por todo o seu corpo físico, iluminando o seu ambiente aí agora, iluminando toda a sua casa, iluminando a sua rua, o seu bairro, toda a cidade, o estado, o país, o continente. Inspira, pausa, expira, inundando todo o planeta Terra, todo o sistema solar, toda a galáxia, todo o universo. Inspira, pausa, expira. Sentindo o ponto de luz que você é, aqui e agora, a serviço do cosmo, do universo, das esferas crísticas, trabalhando em benefício do caminho evolutivo individual e coletivo. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Prestando atenção nos pés. Mexe um pouquinho os seus pés. Sentindo as pernas. Inspirando, pausa, expirando e voltando a inspirar. Quadris, tronco, os ombros, braços, cotovelos, antebraços,
punhos, mãos e dedos. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Pescoço, cabeça, couro cabeludo, sobrancelhas, os olhos, as bochechas, a boca, maxilar e mandíbula. Vai se sentindo dentro do seu vaso, do seu corpo físico aqui agora, com uma consciência suprema que habita o seu ser neste momento. Empoderado de si mesmo, senhor do seu tempo, do espaço e do ritmo do existir. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Devagar, no seu ritmo, no seu tempo, vai abrindo os olhos e voltando aqui agora. Devagar.